Boa tarde, meu povo. Vamos colocar em pé, vamos fazer a nossa oração para começar a nossa classe de hoje. Oremos. Pai bondoso, nós nesta tarde de sábado queremos pedir a Tua companhia no nosso estudo e que o Teu Filho amado seja mais revelado hoje. Amém. E que essa revelação nos ajude então a compreender quem é o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Pedimos a Tua presença, o Teu Santo Espírito entre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então vamos continuar a nossa viagem entre as 7 igrejas do Apocalipse. Na semana passada nós estudamos a igreja de Éfeso e também a igreja de Esmirna. Hoje nós vamos avançar, estamos no capítulo 2, verso 12. Eu fiquei tão feliz que quando eu estava estudando para vir passar a classe, eu virei a página do livro do Apocalipse, ou seja, estamos avançando, devagarzinho, mas estamos avançando. Vou fazer a leitura completa e depois nós vamos separar os nossos pontos a importância, ok? Vamos lá então. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem muitas coisas interessantes nesta igreja, e nós vamos já começar a analisar. Pelo nome, Pérgamo. O que significa a palavra Pérgamo? Existem algumas interpretações, mas eu cheguei a uma mais óbvia aqui, que é exaltação ou elevação. E por que elevação, exaltação? A igreja mesmo, a cidade, ela fica 300 metros acima do nível do mar. Era uma cidade muito alta. Mas no sentido espiritual, o que essa cidade estava fazendo? O que essa igreja estava fazendo? Quem ela estava exaltando ou elevando? Seria a pergunta para a gente começar aqui. Então vamos ver então a revelação. A revelação de Jesus é o seguinte, que ele é o quê? Uma espada afiada de 2 gumes. Nós já vimos isso. O que representa a espada afiada de 2 gumes? A palavra de Deus. Então, por que ele se apresenta dessa forma? O que vocês acham? Por que Jesus agora se revela com uma espada afiada? Perceba que toda vez que Jesus se revela na igreja, é porque ele é o remédio da doença. Então podemos concluir já no início, qual era a doença da igreja? Heresia, abandono do quê? Da palavra, ok? Então já fique com isso em mente. Havia heresia, mentiras, que precisava ser exposta através da verdade, ou seja, da palavra. Vamos agora para o verso 13. No verso 13, está ali, conheço o lugar onde estás, onde habita, que habitas, onde está o trono de quem? De Satanás. Olha só, o lugar onde habita. Aqui é interessante, né? Jesus ele conhece, ele sabia as condições em que vivia essa igreja, e que essa igreja vivia em idolatria, prostituição, sacrifício a ídolos, e nesse lugar a igreja precisava ser fiel. Já podemos começar a fazer um paralelo com a nossa vida hoje, né? Vivemos hoje num mundo idólatra, só que Deus sabe das nossas dificuldades, onde nós estamos, e mesmo assim Ele pede a nossa fidelidade. O trono de Satanás, o que seria isso?
Pérgamo era famosa por possuir um altar ao deus Zeus, né? E lá naquela cidade tinha um altar, então muitas pessoas iam lá para adorar o altar do deus Zeus. O Museu de Berlim, ele fez, a equipe do museu fez uma escavação na região de Pérgamo e descobriu uma área onde ali tinha altares, e dentre eles o altar ao deus Zeus. Quem não conhece o deus Zeus, é o pai dos deuses, né? O deus Zeus, né? Dos gregos, isso, obrigado. Deus foi colonizada pelos refugiados da Babilônia. Lembra quando os medos e os persas derrotaram a Babilônia? Alguns conseguiram fugir, e dentre eles alguns sacerdotes pagãos viajaram para aquela região, e ali então montaram a sua comunidade e também o politeísmo, ok? Então esse trono de Satanás literalmente é quase comum a interpretação que todos entendem que lá nessa cidade havia um altar a Zeus, ok? Bom, então nós encontramos aqui, Deus sabe onde a igreja se encontra, sabe também no verso 13 aí, verso 13, do trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. No elogio, Jesus ele diz o seguinte, que conserva o meu nome e não negaste o quê? A minha fé. Mesmo vivendo numa cidade pagã, numa cidade onde havia muita idolatria, tinha um povo que conservava o nome de Jesus e não negava a fé. O interessante aqui, conservas o meu nome. O que seria conservar o nome de Deus? E eu quero que vocês agora comecem a passear pela Bíblia. Vamos em Êxodo capítulo 20. Aqui tem um link, nome, onde aparece Êxodo capítulo 20, verso 7. Vamos para Êxodo capítulo 20, verso 7. Conservas o meu nome. O que é conservar o nome? Aqui é um mandamento, né? Para quem já sabe, Êxodo capítulo 20 fala aí dos 10 mandamentos. E no verso 7 é o seguinte: não tomarás o que, gente? O nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Aqui existe algumas más compreensões aí, porque tomar o nome de Deus em vão não é dizer assim, meu Deus, viu uma barata, meu Deus, né? É claro que essa expressão de meu Deus deve ser procurado não em vão, isso é verdade. Mas tomar o nome de Deus em vão é você dizer que é cristão, porque quando você aceita Jesus e é batizado, você tem um nome sobre você, você carrega um nome. As pessoas quando olham para você têm que ver o quê? Você? Não, Jesus, né? Então, quando eu digo que sou cristão, mas ando como o mundo, igual ao mundo, eu estou levando o nome de Deus em vão. Então esse era o caso. As pessoas que estavam vivendo em Pérgamo, tinham alguns que conservavam o nome de Cristo. Eles viviam corretamente, mesmo em meio ao paganismo, ok? Olha que interessante, falando em nome, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 14, é um capítulo que eu desejo mais breve possível estudar com vocês. Capítulo 14, verso 1, olha como é importante o nome. No capítulo 14 vai mostrar então os salvos, os redimidos. Verso 1, 14, verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o quê? Seu nome, o nome de quem? Do Pai. Perceba que o nome é uma identidade. Um judeu ele preza muito o nome, porque é uma identidade, é a representação do caráter dele. Então, Cristo elogia esses irmãos que estão lá, que não negaram a fé, pelo contrário, mantiveram firme e conservaram o nome de Jesus. Agora, outra palavra que aparece lá em Apocalipse capítulo 2, no versinho 13, é Antipas. Antipas. Porque ele elogia, fala assim, igual ao meu servo Antipas, que foi o quê? Morto, porque ele conservava o nome de Jesus. E aí eu fui tentar descobrir o que é Antipas. Antipas é uma junção de duas palavrinhas aí, anti e paz. Antipas, né?
Antes significa no lugar de, ou contra, ok? Por isso que vem a palavra, não sei se vocês lembram, né? A palavra anticristo, ou seja, no lugar de Cristo ou contra Cristo. Só que aqui, anti, no lugar ou contra, a palavra que vem em seguida é paz, é uma abreviação à palavra pater, que no grego significa pai. Então, é no lugar de quem? Do pai. Então, o que poderia ser isso? Você sabe que antigamente as pessoas colocavam um nome porque desejavam que algo de bom acontecesse para o filho. É como se fosse uma profecia que o pai dava ao filho, né? Antipas, literalmente, pode ser o seguinte, que um pai colocou o nome do filho de Antipas, ou seja, que quando ele crescesse, uma profecia se cumpria na vida dele. Ou seja, ele estaria no lugar de quem? Do pai. Ele assumiria a responsabilidade do pai na família. Olha que bonito. Ou também há uma possível, eu acredito que agora entramos numa aplicação, que esse Antipas representa todo aquele que era contra um pai. Que pai é esse? Que pai é esse? Eu quero ler um verso com vocês, está em Mateus 23. Vamos lá. Mateus 23. E vocês vão entender a aplicação desse texto para nós. Ó. Mateus 23, versinho 9. Mateus 23, verso 9. A minha Bíblia diz assim: a ninguém sobre a terra chameis o quê? Pai, vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, Cristo, mas o maior entre vós será o servo. E quem a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será. Então Cristo está orientando assim, para que ninguém tenha o próximo, um homem, um ser humano, como um guia de fé, ou seja, como um Cristo, um tipo de Cristo para ser guia. Quem é o único guia nosso? Jesus Cristo, ok. Então o que eu estou querendo propor aqui? A interpretação é a seguinte, que esse Antipas, ele ia contra um pai, que no caso, naquela época existia um pai, um líder espiritual, que estava fazendo o que era certo ou errado? Errado. Então ele era contra esse líder, contra esse pai. Era um exemplo, porque ele conservava a fé, o nome de Cristo, e não aceitava esse pai. Em outras línguas, Papa ou Padre. Tá? Então fica aqui a deixa. Ok, vamos continuar então? Vamos agora para o verso 14. Vamos avançando, que hoje o tempo ele é curto. 14. Então diz o seguinte: depois, Antipas foi morto, por ser fiel, Agora o verso 14. Tenho todavia, agora uma exortação, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam o quê? A doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos. Presta atenção nesses detalhes, filhos de Israel, para fazer o quê? Comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Vamos ler o verso 15 também. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina de quem? Nicolaítas. Então vamos por parte aqui. Sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Para quem conhece as histórias da Bíblia, vai lembrar que Balaão foi um profeta de Deus, sim ou não? Foi. Só que ele, em certo caso, se corrompeu pelas riquezas e acabou debandando por outro lado. Eu quero rever com vocês em Números capítulo 25, 1 e 2. Vamos ver o que aconteceu? Números 25, 1 e 2. Para a gente entender o contexto de Pérgamo, precisamos então ir para Números capítulo 25, versinho 1 e 2. Só para contextualizar vocês, acontece que o rei Balaque, ele queria destruir quem? O povo de Israel. Só que ele entendeu que ele não conseguiria destruir o povo, que era um povo muito abençoado. E Balaque, por incrível que pareça, era uma pessoa temente ao Deus de Israel. Então ele pensou o seguinte, na cabeça dele, ele pensou o seguinte: eu vou chamar um profeta e vou pedir para um profeta do Senhor
amaldiçoar o povo. Então as palavras dele vão amaldiçoar o povo, vai tirar a proteção de Deus e eu vou lá destruir o povo. Ok? E ele fez isso, convidou Balaão, aconteceu toda aquela história, né? Ele queria ir, mas aí até foi impedido pelo anjo, a jumenta falou com ele, enfim. Ele acabou indo lá. Chegou lá, ele parou na frente de Israel, de toda a população lá, e aí do lado de Balaque falou assim: vai lá, fala mal do povo, tá bom. E ele foi lá e começou a dar a bênção. E foi falando, pensa não, possível maldição. Começa a falar, de repente, quando ele ia amaldiçoar, ele dá uma bênção. Aí o Balaque falou assim: pô, cara, não é assim, você amaldiçoar, estou pagando você. Não, peraí, eu acho que é o ângulo. Aí ele vai para outra região. Aí, olha, não, agora que vai. E ele começa a falar, e quando ele vai amaldiçoar, mais uma bênção. Ele fala: pô, não é assim, não é para você abençoar, eu estou pagando para você amaldiçoar. Não, peraí, é um ângulo. Aí ele vai em outro lugar. E ali a mesma coisa acontece. Mas ele fala assim: peraí, Balaque, não é dessa forma que eu vou conseguir que Deus amaldiçoe esse povo. Eu tenho uma ideia. Então Balaão se mistura no povo de Israel, vai lá nos generais, nos homens, fala assim: vocês viram falar do baile funk que tem ali do lado do arraial? Ah, tem, ó, lá está cheio de tchutchuquinhas, ali tem umas bebidas gostosas. Não, mas não é para a gente se misturar. Não, que nada, é só um pouquinho. Vou ali com uma bebida, vocês vão ver que gostoso, que prazer que está lá. Ah, é? E foi levando 1, 2, 3, e os homens foram se corrompendo com as bebidas, com a prostituição, com a idolatria. E quando foi então que Deus viu como estava, e veio então a sentença. Capítulo 25, lê comigo, verso 1. Habitando Israel em Setim, começou o povo ao que, gente? Prostituir. Presta atenção nas palavras aí, ó. Prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo para quê? Sacrifício aos seus deuses. Olha só, mais uma palavra igual lá de Pérgamo. E o povo então comeu e inclinou-se aos deuses delas. Percebeu? Que os prazeres foi levando eles a uma falsa adoração. E depois veio a sentença sobre o povo. Acompanhe o capítulo 31, vire as páginas aí. Capítulo 31, verso 16. 31, 16. Diz assim: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve o quê? Praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, houve uma justiça, uma sentença sobre o povo. E também quero ler com vocês 2 Pedro, vamos lá no Novo Testamento? 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro. É admirável, quando eu começo a estudar, é muita coisa. Como pode ser tão rico esse livro? 2 Pedro 2,15. Na minha Bíblia diz o seguinte: porque assim, eu estou em primeiro, 2 Pedro 2,15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça é o dinheiro que foi dado para ele. Ok? Então perceba o contexto. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, que estava passando pelo mesmo contexto de Balaão lá, ok? Estava se vendendo a falsas doutrinas, se misturando com povos. Aparece novamente também no verso 15, os nicolaítas. Os nicolaítas. Vocês lembram que o Nicolau possivelmente foi um diácono da igreja que se apostatou e ensinou o que para a igreja? Heresias. Que Jesus veio em espírito e que tudo que você faz com a carne não afeta o espiritual. Essa era uma das heresias, uma das primeiras heresias da igreja. Só lembrando para vocês, o armaciladas foi o que Balaão fez então com o povo de Israel. Vamos então avançar, vamos para a ameaça. Agora Jesus faz uma ameaça a essa igreja. Vamos lá. Então vocês perceberam que Balaão armou ciladas e o povo se prostituiu, comeram coisas sacrificadas a ídolos, ok? A mesma coisa estava acontecendo com a igreja de Pérgamo. Alguns estavam indo atrás desses prazeres e estavam misturando o santo com o profano aí. Então Jesus não gostou dessa ideia. O aviso e a ameaça, verso 16, diz assim: portanto,
arrepende-te, senão venho sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Assim como caiu uma praga sobre o povo de Israel que estava andando com Balaão, Jesus também fala sobre uma sentença, né? Essa peleja é uma justiça sobre o povo, ok? É trazer justiça. Agora a promessa, verso 17, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que não fala a igreja, mas as igrejas. Então dá a entender que essas cartas elas foram endereçadas a todas as igrejas, mas tinham um em particular para cada um, ok? 7 igrejas, ok. Mas todas as igrejas leram as mensagens das 7 igrejas. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto que o recebe. Então vamos lá. Maná escondido. O que seria o maná escondido? Eu procurei algumas interpretações. A mais plausível está em Êxodo 16. Vamos lá? O que João está falando sobre ganhar? Ao vencedor, ao fiel, eu vou dar o maná escondido. Êxodo 16. Êxodo 16. Vamos ler o verso 32 ao 35. Maná escondido. Onde foi que foi escondido, guardado o maná? 16:32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer, que é uma medida, e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com quem sustentei no deserto, quando tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, coloca nele um gomer cheio de maná, e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, e comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então o maná, gente, significava a sustentação, né? A provisão de Deus. O povo no deserto não tinha como plantar, não tinha como colher, então Deus sustentou eles durante 40 anos com um pão que veio do céu, ok? E o que é esse pão? Vamos ver isso em Salmos 78. Vá para Salmos 78. Salmos 78. Interessante vocês grifarem, anotarem esses textos aí. Salmos 78. Verso 25. Diz assim: comeu cada qual o pão de quem? Dos anjos, e enviou-lhes comida a fartar. Então aqui representa o pão, a provisão de Deus, a sustentabilidade de Deus para com o seu povo. Então os fiéis receberiam esse maná escondido. Agora eu pergunto: aonde foi guardado, escondido esse maná? Na arca do testemunho. Agora, quando você lê o capítulo 11 de Apocalipse, João revela algo interessante. Vamos lá, João, capítulo 11. Verso 19. 11:19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto o que, gente? A arca da aliança. E o que tem dentro da arca? O maná, a lei, né? A lei, os testemunhos, né? E também a vara de Arão. Então, como que eu e você teremos o maná? Onde está o maná? No céu, ok? Então, ao vencedor, em outras palavras, vai ganhar o que? A vida eterna, porque quem estará no céu para comer desse maná é os salvos. Estão percebendo o que Cristo está querendo dizer aqui? Então, mas também aqui é um contraste. Olha que interessante. Havia ali prostituição naquela cidade, mas também havia, as pessoas comiam o que, gente? Comidas sacrificadas a quem? A ídolos.
Só que Jesus falou assim: ó, essa comida não presta, eu vou dar para vocês o maná escondido. Estão percebendo? É um contraste. O que você prefere? Comer pão sacrificado a ídolos ou maná, pão dos anjos? Pão dos anjos, né? O maná. Estão percebendo aí? Agora chegamos ao ponto interessante, que é uma pedra branca, pedrinha branca. E eu procurei, tem várias pessoas que falam sobre a pedra branca, mas as mais coerentes são duas. E aí você escolhe o que você vai aceitar. A primeira é que se usava duas pedras em um julgamento. Então está tendo um julgamento aqui. E aí existe uma pedra branca e a preta. Quando a pessoa era absolvida, ela recebia uma pedra. Qual pedra? Ah, não é branca. Por que branca? Não pode ser a preta? Não. É uma pedra branca. Então você era absolvido e recebia essa pedra branca. Interessante, se a gente aplicar para a igreja, há um momento de decisão. E as pessoas precisam decidir de que lado. E quando for absolvido, receberão essa pedrinha. Tá? Mas existe uma segunda interpretação. Quando um cidadão de Roma praticava um ato heróico, algo assim deslumbrante, ele era chamado pelo governador, e o governador entregava para ele uma pedra branca, que representava uma medalha, um mérito, a honra ao mérito, né? É como se fosse uma medalha. Então, ambas interpretações e costumes se encaixam aqui na pedra, porque não vai ser uma honra ter a vida eterna, a pedra. Interessante que pedra, se você fizer uma pesquisa na Bíblia sobre pedra, pedra representa o quê? Eternidade. Eternidade. Ok? Só que o que tem na pedra? O que tem? Nome. Novo nome. É diferente. Ok? Onde nós vamos ver isso? Vamos ver? Isaías 56. Rapidinho. Vamos lá. Da onde João tirou isso? Isaías 56. Isaías 56. Versículo 5. Isaías 56, verso 5. Diz assim: darei na minha casa e dentre dos meus muros um memorial. Olha que interessante. Um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome o que, gente? Eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha que coisa linda. Interessante que havia uns costumes antigos, que, por exemplo, um rei se levantava e escrevia o seu nome. O nome era a representação, somente era escrito nas pedras, né? Como eternidade. O nome dele seria o quê? Eterno. Só que quando subia um rei que não gostava desse rei, o que ele fazia? Ele não apagava, ele tentava apagar, mas ele fazia o quê? Riscava o nome. Por isso que Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, faz o quê? Risca meu nome do livro da vida. Olha que profundo, né? Então os costumes antigos nos ajudam a entender a Bíblia. Tá? No capítulo 62, tem uma passagem bonita também. 62, verso 2. Diz assim: 62, 2. As nações verão a tua justiça, e todos os reis, a tua glória será chamada por o quê? Um nome novo que a boca do Senhor designará. Perceba que o nome, gente, está ligado também a caráter. É o caráter da pessoa. Aí fica uma pergunta: por que só sabe aquele que recebe? Não é assim? Vai receber uma pedrinha branca, tem um novo nome. Só que quem sabe é só aquele que recebeu. Por quê? Então, por exemplo, alguém vai receber um nome e eu não vou ficar sabendo só a pessoa? Será que é isso? O que representa isso? Como o nome está ligado a caráter e você vai receber esse novo nome, é como se fosse o seguinte: o nosso caráter, ele é moldado diante das provações da vida. Quer ver um exemplo? Jacó. O que significa Jacó? Enganador, usurpador, certo? Só que quando ele lutou com Deus, o anjo falou o seguinte: qual é o teu nome? Ele, Jacó. Não vai ser mais Jacó, porque lutou contra Deus e venceste. Você chama Israel. Perceba que naquela mesma noite, aquele enganador, aquele covarde, usurpador, ele muda o caráter.
Jacó agora fica um líder, ele se torna um grande líder, né? E ali ele começa a comandar as tribos de Israel. Então o nome mudou, mas também mudou o quê? O caráter. Querem ver isso? Voltemos para Apocalipse 14, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Então nós lemos no verso 1 que está na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do Pai. Mas olha que interessante o verso 3. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia o quê? Aprender o cântico, senão os 144 mil que foram o quê? Comprados da terra. Então a Bíblia está falando que tem um grupo, somente um grupo que vai cantar uma música e que os outros não vão cantar. Por quê? Porque diz aqui que eles foram comprados, eles são diferentes, eles passaram por uma angústia, um tempo de provação diferente dos outros. Estão percebendo? Então quando você recebe um novo nome, só eu sei o significado desse nome, porque só eu sei o que eu passei para receber. Estão entendendo? Olha que bonito. Bonito o significado. Ok? Vamos avançar? E agora eu quero terminar essa carta com as 3 aplicações: a literal, a histórica e a pessoal. Então vamos lá. Aplicação literal. Uma igreja que ficava 300 metros acima do mar, por isso que o seu significado é elevação, exaltação. Uma igreja que vivia em meio às práticas mundanas e que se misturou com o erro. Esmina viveu em perseguição, mas Pérgamo é daí que veio então a fraqueza espiritual. Pela tranquilidade veio o quê? A fraqueza espiritual. Quando há perseguição, o povo está firme, não é assim? Quando para a perseguição, pergunta: por que parou a perseguição na igreja de Pérgamo? Lembra do edito de Constantino? Que o imperador Diocleciano, ele decretou morte aos cristãos. Só que aí vem Constantino no 313 e fala assim: não, chega de perseguição, vamos trazer paz ao reino. E essa paz então trouxe más consequências aí. Ok? Agora vamos para a igreja histórica, a interpretação histórica. Vai do ano 313 depois de Cristo até o ano 538. Essa igreja, no período histórico, ela se encaixa nesse, né? Após a queda de Roma ocidental, surge o papado. Lembra de Antipas? Ok? Eu falei para vocês? Em 533, Justiniano, imperador, declara o Papa a cabeça de todas as igrejas. E em 538, né, quando termina essa igreja, concede o bispo de Roma a autoridade sobre as nações. Momento de união da igreja com o Estado. Então Pérgamo representa esse período. E agora a aplicação pessoal para nós, para a nossa vida. Satanás usa tudo para nos levar à falsa adoração. Ele atrai com promessas de prazeres e no final perdemos as bênçãos com Balaão, né, e o povo de Israel. Precisamos hoje nos afastar das coisas desse mundo. E aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. De Deus. Então terminamos aí a igreja de Pérgamo. Vamos avançar então? Vamos para a igreja de Tiatira, a partir do verso 18. Vamos fazer a leitura? Então na minha Bíblia diz o seguinte: Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os olhos semelhantes ao bronze. Perceba, como nós aprendemos nas aulas passadas, a revelação de Jesus tem a ver com o quê? Com a doença da igreja. E a revelação também é o quê? O remédio, é a solução para o problema. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem, lá de novo, prostituição e comerem coisas que sacrificadas a ídolos. Dê-lhe um tempo para que arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que elas
ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Um cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a carta maior e com detalhes impressionantes. Então vamos lá, rapidinho. Tiatira, o que significa o nome Tiatira? Existe muita controvérsia na interpretação, mas os dois possíveis eu separei aqui, que significa doce sabor de trabalho ou suave cheiro suave. Tá? Talvez seja porque a cidade tinha um envolvimento comercial forte. Do que eles faziam? O que eles viviam lá? Diferente de Pérgamo, Éfeso e também de Esmirna, era uma cidade que não tinha um conceito intelectual, quem sabe, de grandes escolas, pensadores. Mas ali era uma cidade muito, vivia com comércio. É tipo Salto de Guaíra, né? Mais ou menos isso, ok? Vamos ver isso? Atos capítulo 16, ali vai dar uma pista do que esse povo produzia. Atos 16, versinho 14. Atos 16, verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade aonde? Tiatira, vendedora do que, gente? Púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então essa mulher de Tiatira, ela era vendedora de púrpura. De acordo com a história, com a tradição, com o conhecimento que nós temos, era uma cidade realmente que vivia do comércio e principalmente era forte em tecidos, ok? E naquela época, gente, um tecido de púrpura era algo glamuroso, né? Isso. Só os reis, as pessoas mais assim, abonadas que teriam isso, ok? Então, a igreja de Tiatira pode ser doce sabor do trabalho e também cheiro suave. Quem sabe havia um aroma agradável ali pela tintura que acontecia ali nas roupas, né? Não sei os detalhes. Vamos para a revelação então de Jesus? A revelação diz então que ele tem olhos, é o Filho de Deus. Filho de Deus representa o quê? A divindade de quem? Jesus, lembra das aulas passadas, quando ele diz eu sou o Filho do Homem, ele está dando ênfase no quê? Na sua natureza humana. Quando ele fala Filho de Deus, na sua natureza divina. Então ele fala assim, eu sou o Filho de Deus, não sou homem, eu sou Deus, né? E diz assim, olhos como chama de fogo. Lembra que nós estudamos o que representa? Olhos como chama de fogo é onisciência e também juízo. Ele vê todas as obras escondidas. Olha só que interessante. E também fala que os pés deles é bronze polido. O que representa o bom bronze polido? Os pés. Quem lembra? A aflição, purificação mediante a aflição. Ok? Então ele conhece a aflição, ou seja, ele é Deus, ele é divino, ele vê tudo, e ele julga as coisas, e ele já passou por aflição, e ele conhece a aflição. Perceba que ele é um juiz competente, né? No verso 19, agora vai mostrar o conhecimento da igreja, ele vai começar a falar. E aparece apenas duas coisas ali. Ele conhece o quê? O amor e o quê? Perseverança, a fé, a perseverança desta igreja. Mas também existe um elogio, uma exortação. Diz assim, as obras eram mais numerosas do que as primeiras. Agora é interessante, diferente de Éfeso, que houve um declínio, em Tiatira acontece o quê? Há um quê? Um crescimento. Não é visível pelos homens, mas Deus sabe. Sabe aquele momento de Elias, que Elias vai se esconder e fala, só ficou eu, Senhor. Sabe aquele síndrome de Elias? E aí Deus fala assim, não, tem quantos lá que não curvaram?
7.000 que não curvaram a Baal. Então tem coisa que a obra de Deus ela é invisível, só Deus vê. Os olhos humanos não conseguem contemplar, mas aquele que tem os olhos com chamas de fogo, esse pode então saber. Ok? Vamos ao verso 20. Ali nós vamos ver, continuando a exortação. Tenho, porém, contra ti, olha o que ele não gosta, que toleras essa quem? Essa mulher de Jezabel. Essa mulher de Jezabel. O que diz aí mais? Que assim mesmo se declara profetiza. Olha só. Não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem de novo prostituição, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E quem que é essa mulher Jezabel? Só um verso, vamos para 1 Reis, capítulo 21, verso 25. 1 Reis, capítulo 21. Acompanhe comigo aí. Depois de Samuel, 1 Reis, 21, 25. Está aqui. Vocês lembram que Jezabel era casado com o rei Acabe, que era rei de quem? De Israel. E olha a mulherzinha, como ela é terrível. Verso 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era o que, gente? Mal perante o Senhor. Por que quem? Jezabel, a sua mulher instigava. O reizinho sofreu na mão dessa mulher, né? Se você ler toda a história, era uma mulher que perseguiu os profetas de Deus e colocou quem lá? Os sacerdotes de Baal. E alimentava os sacerdotes com o dízimo, com a comida de Israel. Olha só. É nesse tempo então que Obadias vai lá e esconde, lembra os profetas? E dá pão, ok. Então foi um momento muito trágico. Então nós estamos falando num contexto onde Jezabel, aqui representada, não sabemos se era literalmente uma mulher que existiu naquela época de Tiatira, mas Jesus está falando de uma Jezabel, que há uma pessoa ali que se diz profeta e está seduzindo, pregando coisas erradas no meio daquela cidade, daquela igreja, comparando a Jezabel do passado, ok? E essa mulher foi um câncer em Israel, né? Ela começou a colocar, né, idolatrias, né? Ali eles começaram a fazer cultos pagãos, ou seja, a fé verdadeira estava se prostituindo com a mentira. Isso é prostituição. E adorando outros ídolos, né, como o Baal. Vamos para o verso 21? Vamos avançar? Então entendemos o que está falando sobre essa Jezabel. Verso 21. Dê-lhe tempo para o quê? Se arrepender. Olha como Deus é bom. Deus viu a situação, estava errado o negócio, mas Deus deu um período de tempo para que essa profeta, esse alguém que estava ensinando errado, fizesse o quê? Se arrependesse. Lembra o que significa arrepender? Eu estou por um caminho, eu me converto, vou para outro caminho. Ou seja, parar do que está fazendo, né? Então, continuando. Ela, todavia, não quer o quê? Arrepender-se da sua prostituição. Então, foi-lhe dado um tempo para se arrepender, mas ela não quer. O que significa isso? Nós não temos nenhum relato histórico literal dessa igreja, de uma pessoa pregando mentira e Deus deu um tempo para ela. Não temos isso. Mas, se nós formos interpretar de acordo a igreja com um período histórico, esse período encaixa perfeitamente quando se levanta um líder que começa a misturar o paganismo com o cristianismo, e ele tem autoridade por vários anos, até que num tempo determinado há uma sentença. Então esse longo período de governo desse líder religioso que está colocando mentiras no cristianismo, encaixa perfeitamente no período chamado Idade Média, né? Ou talvez conhecido também como o tempo, Idade das Trevas, ok? Vamos chegar ali, nesse momento eu explico para vocês. Vamos continuar, verso 22, diz aqui, ó: eis que próspero de cama, bem como grande tribulação com que ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então dizendo o seguinte: prostrar de cama, se ela não se arrepender, ia ter o juízo.
Deus ia colocar ela de cama. O que significa prostrar de cama? Isso, é uma expressão idiomática que foi traduzida ao pé da letra. No português seria mais interessante traduzir assim, ficar de cama. Ficar de cama significa o quê? Fica doente, né? Algumas traduções trazem como leito de dores. E uma mais moderninha diz assim, estou a ponto de eliminá-la. Ou, em outras palavras, traduzindo para o contexto, tirar de circulação. Porque quando você está em casa, você saiu de circulação. Está entendendo? Você está doente, fica em casa. Então, Jesus está falando assim, ou você se arrepende, ou eu vou tirar você de circulação. E foi o que aconteceu. Vamos chegar a esse momento aí. Tá certo? Continuando. Vamos aqui. Opa, errei aqui. Tá, eu só estou procurando o meu aqui. Meu texto saiu. Vamos para o 23 agora. Diz aí, versículo 23. Matarei os seus filhos. Olha como Deus é mau, olha só. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que faz o quê? Sondas as mentes e os corações. E vos darei a cada um segundo o quê? As vossas obras. Por que ele vai matar os filhos? Filhos de quem, gente? De Jezabel. E onde a gente encontra isso? Tem um versículo bíblico que fala certinho. Está em 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. Deus está fazendo juízo, né, pastor? Isso, Deus está fazendo juízo sobre aqueles que não se arrependem, né? Vamos então para 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. Gente, quando Acabe ele morre, Jezabel também morre, de uma forma trágica, né? Se levanta um líder, qual o nome dele? Jeú. E ele fala o seguinte, ele manda a carta lá, eu vou ler, acho que é melhor a gente ler, vamos ler o verso 6. E então escreveu uma carta dizendo, se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã estas horas vindes a minha Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegado eles à carta, tomaram os filhos do rei, e fizeram o quê? E os mataram, 70 pessoas, e puseram suas cabeças nos cestos, lhe mandaram a Jezreel. Veio o mensageiro e disse, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Que é isso? Acabe. Ele disse, ponde-os em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo, vós estáis em culpa, e eis que eu conspirei contra o seu Senhor, e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que a palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Aqui é a justiça, é a sentença daquele que tem os olhos de chamas, né? Aqueles que não se arrependeram. Jezabel teve um fim trágico, né? Vocês lembram que ele chega lá no castelo, no palácio lá, e aí Jeú olha para cima e vê Jezabel e quem mais? Lembra? 2 escudeiros ali. E aí ele fala assim, joga ela daqui. Interessante que ela ficou sabendo que ele estava chegando, o que ela fez? Se pintou, se produziu toda, achou que ia se livrar da sentença, né? Quando ele falou isso, né, joga ela aqui, o que eles fizeram? Jogaram ela. Ele passou pelo corpo, né, com o cavalo, entrou, comeu, aí falou assim, agora vamos enterrar o corpo. Só que chegou na tarde demais. Vocês lembram o que aconteceu? Os cachorros comeram a carne dela. Como o profeta Elias tinha profetizado. Que cumpriu a palavra dele. Então, gente, matar os seus filhos não tenda como algo maldoso, não, é a sentença para que um povo rebelde. É uma escolha errada. É uma escolha errada, uma sentença para o povo rebelde. Ok? Vamos continuar então? Ali tem uma parte no verso 23 que diz assim, sonda a mente e os corações. Eu achei bonito, importante isso. Vamos ver isso em Jeremias 17, verso 10. Jeremias 17. Um texto muito bonito que vale a pena nós lermos aqui. 17 e 10. Jeremias 17, verso 10.
interessante, gente. Ali, quem está falando para João? Quem que é? Quem que é? Não é Jesus, não é Jesus. Ele não sou aquele que tem os olhos de chama, de fogo, os pés polidos, o Filho de Deus. Agora, que interessante, né? Lá fala que ele sonda a mente, os pensamentos. E olha aqui no Antigo Testamento, no verso 10. Eu, o Senhor, ou seja, o Senhor Jeová, prova os pensamentos, isso. E estou para dar a cada um segundo o quê? O seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O mesmo conceito que está em Apocalipse, segundo as suas obras, que ali fala. Tá certo? Ok, vamos continuar, estamos quase no final. Verso 25, 24 e 25. Vamos ler. 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? De quem? De Jezabel. Balaão aparece ali em Pérgamo. Isso. Que é a mesma coisa, é engano da mesma forma, né? É heresia da mesma forma. Então, quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Outra carga não colocarei sobre os seus ombros, sobre eles, né? Que cargas são essas? Né? Vamos ver? Isso é uma referência em Atos capítulo 15. Vamos lá, rapidinho. Atos capítulo 15. Ali tem o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 15. No versinho 28 e 29, ali há um acerto entre eles, porque novas pessoas estavam entrando ao cristianismo, os gentios estavam entrando ao cristianismo, e muitos queriam que eles passassem pelo quê? Pela circuncisão. Porém era um fardo, era algo assim terrível. E aí então eles chegaram a um acordo. Interessante que diz assim, ó, verso 28. Então esse encargo, o que significa pôr um cargo extra sobre a pessoa? Jesus falou que não vai colocar um cargo extra sobre a pessoa. É que o seguinte, aquelas pessoas que estavam ali em Tiatira tinham uma luz, tinham um cargo, um peso sobre elas. Estão entendendo? A luz revelada. E Jesus falou assim, ó, conserva o que você tem, porque eu não vou te dar mais luz, mais um fardo. Se você conservar aquilo que foi lhe dado, e se ninguém tirar de você, aí terá a tua bênção. Estão percebendo? Que aqui o sentido de fardo é luz revelada, porque quanto mais luz é nos revelada, mais responsáveis nós somos, e mais é o nosso dever de cumprir a luz revelada. Estão percebendo? Mas ele será cobrado mesmo, isso mesmo, ok? Interessante, gente, que nesse período da história, se nós considerarmos uma interpretação histórica da igreja, foi o momento onde surgiu alguns grupos que não se renderam ao bispo de Roma. Alguém consegue citar um? Os valdenses, os huguenotes, que eles conservavam aquilo que eles tinham, a verdade, a luz que eles tinham, e eles então levavam essa verdade. Interessante que eles são os berços, o berço que preparou o quê? A reforma protestante. Olha que importante. Continuando então, vamos para a promessa do capítulo, versinho 26. Diz assim, ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o que, gente? A autoridade sobre... Que autoridade é essa? Lá em Apocalipse 24, verso 4, você vai ver que a autoridade é a autoridade de julgar. Parabéns. Então, João vê tronos e viu ali os salvos redimidos, e Deus lhe deu autoridade para julgar. Ok? Então, essa é a autoridade. O que mais aqui, ó? Vamos ao verso 27. E com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaço, como se fossem objetos de barro. E assim como também eu recebi de meu pai. Recebeu o que do meu pai? A autoridade e o que mais? O cetro de ferro. Eu de meu pai dar-lhe ainda a estrela da manhã. Mas vamos ver cetro de ferro. Rapidinho, Salmos 2. Vamos lá. Salmo 2 é um salmo messiânico.
Nós vamos ver a promessa e o cumprimento agora, tá? Olha que legal. Salmo 2. Não existe Salmo capítulo 2, tá? É Salmo 2. Capítulos são os outros livros. Salmo 2. Versinho 9. Diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades, verso 8, né? Pede-me e eu darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara, ou algumas traduções, cetro do que? Ferro, regerá, e as despedaçarás com o que? Um vaso de oleiro. Segundo a tradição, quando se nomeava um rei, colocava-se ele então sentado no trono, colocava a coroa e dava na mão direita um cetro de ferro. E colocava à sua frente vasos de barro. Então o rei se levantava, era parte da cerimônia, pegava o cetro e fazia o quê? Quebrava os vasos. O que isso representava? Que ele, como um governador forte, poderoso, que tinha o cetro de ferro, a sua justiça, os vasos de barro que representavam os povos, as nações, os inimigos, não poderiam derrotá-lo, porque ele é ferro contra o quê? Contra o barro. Ele é mais forte que todas as nações. Olha que coisa interessante. Isso sendo uma promessa para Jesus, onde nós vamos ver o cumprimento disso? Vamos ver, Apocalipse 12. E vamos um dia também estudar esse capítulo fantástico. Capítulo 12, verso 5. Estamos chegando ao fim. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de fazer o quê? Reger todas as nações com o quê? Cetro de ferro. Ok? Então aqui a parte do cumprimento. Há de reger. Então é algo no futuro. Mas no capítulo 19, verso 15, aqui nós já aceitamos como um momento em que Jesus fará isso. Capítulo 19, verso 15. Saiu da boca uma espada afiada para ferir as nações. Está vendo? Que a espada é justiça, ferir as nações. E ele mesmo fará o quê? Regerá com cetro de ferro. E pessoalmente há de pisar o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Ok, então entenderam que aos fiéis conservar a sua luz e não se corromper, há de ter autoridade, julgar as nações e será considerado como reis, né? Terá autoridade. E agora o último texto, que é estrela da manhã. E todo mundo fala assim: é Jesus estrela da manhã? Será que é Jesus? Vamos ver isso, segundo Pedro. Segundo Pedro, o que é que vamos ganhar na estrela da manhã? Segundo Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 19. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que um dia clareie, quem? A estrela da alva, e nasça em quem? Nossos corações. Quem que vai nascer em nossos corações? A palavra de Deus. Ok, mas é o próprio Cristo. Querem ver isso? Só brinquei com vocês. Capítulo 22 de Apocalipse. Nós encontramos ali a estrela da manhã, a estrela da alva, né? o refulgor da glória de Deus. Capítulo 22, verso 16, lê-se o seguinte: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar as coisas da igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante o quê? Estrela da manhã. Então, ao fiel, ao vencedor, vai ter ao lado o próprio Jesus. Que coisa linda, né? Maravilhosa. E quero concluir então com as 3 aplicações: a literal, a histórica e então a pessoal. Vamos lá, literal. Então, Tiatira é uma cidade fundada por Seleuco. Quem sabe quem foi Seleuco? Quem foi Seleuco? Um dos 4 generais de quem? De Alexandre. Ok, Seleuco. Alguém sabe os outros 3? Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Oh, parabéns, velho, parabéns. Muito bem, nós vamos usar isso daí mais para frente, ok? Então, um dos 4 generais de Alexandre, ele fundou essa igreja, essa cidade, né? Famosa por seu comércio e fabricação de tecidos, uma igreja que tolera o erro e não condena, pelo contrário, se junta ao erro para não ter problemas. Olha só,
Porque é melhor ficar quietinho para não ser perseguido, né? Agora, a aplicação histórica, eu vou colocar aqui na luz de novo. É uma igreja, então, que nasce no ano, aproximadamente, tá, gente? Não é tão exato, 538, quem sabe o final? Vai até? Não. 1517. Porque nesse momento nasce o que, gente? O protesto. Então, continuando. Igreja de 538 a 517, o início da Reforma Protestante, né? Período em que a igreja se mistura com as práticas do paganismo, introdução da salvação pelas obras, indulgências, oração pelos mortos, né? A própria igreja que foi perseguida, agora ela faz o quê? Persegue. No século XII, cria-se o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Santa Inquisição. Longo período conhecido como Supremacia Papal, ou também Idade das Trevas. E agora a aplicação pessoal para mim e para você, que seria? É uma advertência. A tolerância com o erro não o faz menos mal, e sim mais perigoso. Estão percebendo? A gente começa a tolerar os erros dentro de casa, concede uma coisa, para uma confusão, para uma briga, vai cedendo. Chega um momento que nós estamos iguaizinhos do mundo e perdendo a bênção de Deus. Então tome cuidado com isso. Essa igreja pecou nisso. Somos chamados a vencer o pecado com a ajuda de Cristo, não pelas nossas obras, né? E protestar contra o erro e não se misturar com as práticas adversas. Vocês vão ver que esta igreja que surge aqui, protestante, ela, quando para de protestar, ela morre. Eu e você, os adventistas do sétimo dia, foram levantados para ser protestante até o tempo do fim. E agora acontece que muitas igrejas estão caindo, né? Levantaram verdades lindas, preciosas da palavra de Deus, mas pararam. Estão se misturando. Não, gente, o importante é a paz, o importante é o amor, a doutrina se aprende na igreja, mas vamos nos unir. Não é bem assim. Deus quer união? Ok, mas não união de interesse, não conformismo com coisas erradas. Testar contra o erro para não se misturar com as práticas do mundo, né? A palavra de Deus não se misturar com as práticas do mundo. Deus espera que vençamos o mal com a sua justiça e não a nossa obra. Pelos méritos de Cristo traremos então a salvação. Queridos, espero que vocês tenham compreendido mais. Nós terminamos agora o capítulo 2, vamos iniciar o capítulo 3 na nossa próxima aula. Vocês percebem que é muito conhecimento. Eu demorei, contando tudo, 7 horas e meia para produzir esse material para vocês. Então dá um trabalho, mas é muito prazeroso. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que não sei nada, né? Então espero que a igreja esteja aprendendo, esteja entendendo a importância do estudo da palavra. Eles vão se colocar em pé, vamos fazer a nossa oração. Oremos. Pai bondoso, que o exemplo desses dois povos, dessas duas igrejas, nos ajude então a não cometer os erros que eles cometeram. Nos ajude a fugir da cilada, dos enganos de Balaão. Nos ajude então a fugir do paganismo, da idolatria, dos erros que o mundo oferece. Nos ajude a conservar a verdade que temos e levar avante como muitos fizeram de acordo com a história. Nos despede com a tua paz, nos use a cada dia para ser luz a esse mundo. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Um abraço do seu amigo. Deus abençoe vocês.